Como fazer as sombras dos seus desenhos? O sombreamento é uma das partes mais importantes de um desenho, e é ela que dá a sensação de volume, profundidade e em algumas ocasiões até mesmo a textura da sua ilustração. Bem, caso você não me conheça, eu sou Inubura, um estudante de ilustração que ajuda outros estudantes de ilustração. É muito comum que as pessoas que estão começando na ilustração fiquem confusas sobre como sombrear seus desenhos. E uma grande parcela dessas pessoas até evita sombrear seus desenhos por medo de estragar eles. E esse medo faz com que essas pessoas fiquem estagnadas e não consigam mais evoluir. Ou só consigam evoluir nas partes em que já são boas. Mas para evitar que coisas desse tipo continuem acontecendo ou aconteça com você, eu reuni algumas das técnicas que eu uso para sombrear meus desenhos e passar essas técnicas para vocês. Então vamos começar. Geralmente eu separo o meu processo de sombreamento em 3 etapas, então vamos separá-las em tópicos. Sombras base, fontes de luz e o reflexo das fontes de luz. Sombras base. Esse tipo de sombra é provavelmente o que você mais está acostumado, por ser mais utilizado nos animes e em animações americanas. Isso acontece porque ela é relativamente simples de se fazer, e é o que menos exige esforço. Mas não é por ser a etapa mais simples que significa que ela é a mais fácil. Para entender essa etapa, primeiro você deve esquecer alguns vícios pré-estabelecidos. Sombrear não é intuitivo, sombrear é técnica e observação. Por exemplo, aquela sombra que você geralmente sempre coloca embaixo do pescoço. Não é sempre que aquela sombra vai estar lá, às vezes ela pode estar em algum outro lugar. Como por exemplo, se a luz estiver vindo de baixo, não vai haver sombra no pescoço. Vocês estão começando a entender? Antes de começar a sombrear, você precisa aprender a enxergar as coisas como um objeto 3D, onde uma bola vira um círculo, um triângulo vira uma pirâmide e um quadrado vira cubo. Compreender as formas 3D das coisas vai ser um guia para você fazer o seu sombreamento. Existem alguns exercícios que você pode fazer para te ajudar a compreender melhor essas formas 3D. Eu costumo usar bastante esse de fazer linhas tentando seguir o formato do rosto, ou de outros objetos. E caso você tenha mais dificuldades, você pode utilizar objetos reais como referência desenhando linhas base neles. Só não vai fazer em nada importante, senão sua mãe pode te dar uma surra. Tenta fazer isso em algum ovo, desenha com um grafite em algum ovo algumas linhas base e tenta seguir elas num desenho. Entendido essa etapa, agora você precisa decidir o ponto de onde a luz está vindo. O sombreamento de muitos artistas fica com uma aparência estranha por consequência deles não decidirem um ponto de onde a luz vem. Isso faz com que a pintura não siga um padrão, o que causa uma sensação de estranhamento nas pessoas que estão vendo o seu desenho. Fontes de luz. As fontes de luz podem ser extremamente variadas, indo de luz natural até fontes artificiais. Dependendo de como essas fontes de luz projetam, elas podem criar diferentes efeitos de iluminação, alterando a composição da ilustração. A luz deve ser projetada na ilustração seguindo a mesma lógica da sombra, tendo como guia a forma 3D do objeto em que está sofrendo iluminação. Mas existe uma diferença entre as fontes de luz naturais e as fontes de luz artificiais. Geralmente, as fontes de luz naturais são mais suaves e geram menos contraste entre a área iluminada e a área sombreada. Pois como existem vários objetos ao redor, refletindo a luz no objeto principal, esse contraste fica fraco, ao contrário de postes de luz, lanternas e abajures, que geram um contraste maior com a área sombreada, pois os reflexos dessa iluminação não são tão nítidos. Reflexos de luz. Como mencionei no tópico anterior, as fontes de luz acabam sendo refletidas pelos objetos ao redor do objeto principal e geram iluminações secundárias no mesmo. E a forma como as luzes secundárias afetam o objeto principal depende do nível de reflexão dos objetos secundários. Por exemplo, você concorda que uma pedra reflete muito menos luz do que um espelho ou uma água? Pois é, e do mesmo jeito, a cor dos objetos refletores também vão influenciar na cor da luz refletida. Existem outras variações de iluminação, mas na prática, a única coisa que elas se diferenciam é na quantidade de fontes de luz e na cor dos objetos ao redor. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, porque, acredite ou não, isso ajuda bastante a continuar trazendo vídeos como esse pra vocês. Bem, é isso. Falou!